Este serviço de dívida, perante o seu Parlamento, apontou como alternativa renegociar os termos e condições dessa dívida. Em junho passado, a agência de notação financeira Standard & Poor's cortou o rating de Moçambique devido ao empréstimo da Ematum. O corte do rating significa que a capacidade do país de pagar a sua dívida reduziu. O Banco de Moçambique vê a descida do rating como apenas um alarme, pois nas suas contas a dívida está sob controle. Há dois elementos que eu quero destacar. Primeiro, é normal renegociar dívida, não é crime renegociar dívida, é normal ter um serviço de dívida tranquilo. Segundo elemento, não há efetivamente dívida atrasada. O que há são percepções de que, porventura, este serviço de dívida poderia criar constrangimentos e atrasos no futuro. Moçambique deve aos credores internacionais cerca de 8 bilhões de dólares norte-americanos. O Banco Central é otimista quanto aos resultados da renegociação da dívida da Ematum, tendo em conta o historial do perdão ao Estado moçambicano. O Banco Central assume ainda que não tem capacidade de travar a atual desvalorização do metical e aponta o aumento da produção interna como a solução imediata. Desde outubro do ano passado que o dólar valorizou face ao metical, valendo agora 38 meticais cada dólar contra a média de 32 meticais. Quando a depreciação do metical ocorre, o Banco Central injeta dólares na economia para equilibrar o peso da moeda nacional. Uma medida que, entretanto, não funcionou e que hoje já não pode ser acionada porque o Banco Central não tem dólares suficientes. Estamos com menor capacidade de intervenção nos mercados para atenuar, chamemos assim, a tendência de uma espiral de depreciação. Mas tive também o cuidado de mencionar que no mês de julho estamos a observar uma tendência de maior estabilidade da taxa de câmbio do metical. Quando eu digo que estamos com menor capacidade de intervenção é porque temos esta restrição sobre a qual mantemos alguma prudência. Não intervir de modo a corroer as nossas reservas internacionais. O Banco Central entende que a atual depreciação da moeda nacional deve ser encarada como uma oportunidade para o aumento da produção nacional, bem como das exportações. O Banco Central diz que essa tendência já começa a ser notável. A correção mais adequada é por via do preço relativo, neste caso é por via da taxa de câmbio. Já tive a oportunidade de realçar de que isto tem que ser visto como um fator de correção perante uma conjuntura que nos é adversa, mas deve ser visto também como uma oportunidade para galvanizar as nossas exportações, como aliás os dados de março estão já a espelhar. As reservas internacionais líquidas eram de 2.600 milhões de dólares em junho, correspondentes a quase 4 meses de importações do país, excluindo os grandes projetos. O ministro da Economia e Finanças esclareceu hoje que o Estado moçambicano avalizou todos os 850 milhões de dólares de dívida negociados no âmbito da Ematum. Entretanto, a empresa só irá pagar 350 milhões e a outra parte é assumida pelo governo. Adriano Maliani separa as águas e explica que dos 850 milhões de dólares, 500 milhões serão devolvidos pelo Estado. A cargo da Ematum estão os restantes 350 milhões. A garantia é de 850 milhões de dólares. E isso os credores têm esta garantia. Tudo que a gente fizer cá dentro é uma reestruturação interna aqui dentro para saber quanto é que é Ematum e quanto é que é a parte da proteção costeira. E é isso que tem que ficar claro, porque às vezes tem havido alguma confusão. O que está claro é que o Estado avalizou, nós estamos a pôr a empresa a publicar os seus balanços, que é para qualquer cidadão querendo poder consultar na página da empresa, que é www.ematum.co.mz, imprensa, clica na imprensa e vai ver lá qual é o relatório que quer ver. E toda a informação
da empresa está lá. O ministro esclarece que o Estado será obrigado a intervir caso a Imatum não consiga pagar os 350 milhões de dólares. E nós continuamos a garantir aos credores que, se esse caso hipotético acontecer, no dia em que foi programado para o pagamento, se não acontecer, porque a empresa tiver algum problema, nós vamos ter que pagar. Malian revelou que há outras empresas que mereceram garantias do Estado para acederem ao crédito, havendo neste momento um acompanhamento da sua situação financeira. O Parlamento aprovou hoje uma lei que permite aos bancos ter informação detalhada sobre o perfil dos devedores. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, diz que a lei vai permitir separar o mau do bom pagador e reduzir os riscos no crédito. Quem vota a favor? Obrigado. Com 138 votos a favor, 62 abstenções e nenhum voto contra, os deputados da Assembleia da República aprovaram esta terça-feira a proposta de lei que cria o Sistema de Informação de Crédito de Gestão Privada. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado na generalidade a proposta de lei que cria o Sistema de Informação de Crédito de Gestão Privada. A nova lei cria um sistema que arquiva informação detalhada sobre o crédito em Moçambique. A partir desse sistema, os bancos e outros agentes econômicos podem ter o perfil dos clientes, reduzindo o risco do crédito. A presente proposta de lei de criação do Sistema de Centrais de Informação de Crédito de Gestão Privada tem como objetivo colmatar a dificuldade de obtenção de informação por parte dos fornecedores sobre os seus clientes. A Central de Crédito de Gestão Privada irá registrar informação relativa a pessoas que necessitem de efetuar compras a crédito e em relação às quais os fornecedores não é possível obter informação junto ao Banco Central por se tratar de operações comerciais. Para Malian, a falta de uma informação clara entre os bons e maus pagadores não só produz distorções no mercado, como também impede os credores de tratarem os devedores de forma indistinta. O acesso a esta informação pelos operadores comerciais implicará um melhor conhecimento do perfil dos seus clientes e a oferta de produtos em condições mais favoráveis e adequadas a cada tipo de cliente. Segundo o ministro da Economia e Finanças, esta lei pode impulsionar a atividade comercial, estimular o crédito e melhorar o ambiente de negócios. A Frelimo diz que votou a favor da lei porque permite a descentralização do sistema de informação sobre os clientes. A bancada do MDM diz que aprovou o instrumento porque vai atualizar os padrões de segurança a nível internacional. Já Renamo diz que absteve-se da votação porque o sistema não clarifica como funciona o atual sistema de informação de concessão de crédito. A presente proposta de lei perspectiva o aumento do âmbito da abrangência dos serviços de centralização de informação de crédito, de forma a envolver não só os bancos, mas também os operadores de microfinanças e outras entidades que prestam serviços de pagamento diferido. Esta lei vem operacionalizar uma recomendação internacional visando a uniformização e normalização de altos padrões de segurança e precisão na concessão de créditos pelas instituições financeiras e não financeiras. Segundo, a informação detalhada e disponível em tempo útil é catalisadora de tomada de decisão mais objetiva, com nível de precisão mais elevado. A proposta não clarifica como funciona o atual sistema de gestão de informação de crédito, uma vez que nos termos da lei cabe ao Banco de Moçambique efetuar tal atividade. 2. A proposta não elucida como as entidades privadas poderão ser licenciadas, garantindo a idoneidade, sigilo, imparcialidade no exercício da sua atividade. A terminar, a bancada parlamentar de Renamo, minha bancada, absteve-se por cautela e na esperança de que as dúvidas e inquietações prevalecentes sejam ultrapassadas quando o debate na especialidade, a nível das comissões especializadas e ao nível da análise do relatório final.
O município de Matola recuou da decisão de demolir a vedação de uma residência no bairro de Salala. A idilidade concluiu que a vedação é legal e está agora à procura de outras soluções para o projeto de alargamento da estrada. Depois da reportagem que a STV divulgou esta terça-feira, o município de Matola veio à casa do Sr. Nayan e decidiu que não irá demolir o seu muro. O vereador do Planeamento Territorial e Urbanização no município de Matola, André Chacha, deslocou-se ao local e reavaliou a situação, tendo constatado que a infraestrutura que o município queria demolir, afinal está no lugar certo. Estamos a analisar esta situação do dono desta casa, que é o Sr. Nayan. Pensamos que não há de ser necessário se demolir, se corrigir, porque ele está alinhado. Vamos ver se conseguimos criar um acordo entre o Conselho Municipal e a empresa no África. Porque estamos a ver que o que entrou mais para a estrada é a rede de Tubarão no África. Acho que é menos doloroso eu pedir a no África para tirar-me um triângulo do que eu tirar esta casa. A notícia devolveu tranquilidade à família Nayan, que durante 2 semanas perdeu o sono após receber a informação da decisão de força do município da Matola. Estou muito aliviado, de facto, e satisfeito. A justiça veio, como vê, estou no sítio certo. A própria variação veio para aqui e verificou que de facto estava errado. As demolições no bairro de Salala têm em vista a construção de uma via que liga a Estrada Nacional número 4 ao bairro Machala-Sussimão. O município de Matola diz que não tem fiscais suficientes para evitar as construções ilegais. Comentando as declarações da ministra da Administração Estatal, que criticou as demolições, o município de Matola diz que precisa de 200 fiscais para controlar as construções. Na semana passada, a ministra da Administração Estatal criticou o facto dos municípios estarem a demolir construções autorizadas e questionou onde estavam os fiscais quando as obras eram erguidas. A resposta do município da Matola é de que não tem pessoal suficiente para controlar as construções. Eu concordo que o município, desde 92 que é município, a fiscalização tem sido fraca. E esta fraqueza tem estado a ser enteado, porque não conseguimos dar cobertura àquilo que é a demanda da Matola em termos de fiscalização. Porque em condições normais nós tínhamos de ter cerca de, só para a área de fiscalização, 200 fiscais, para termos uma fiscalização efetiva. Neste momento estamos com 4 fiscais por cada posto. A ideia não é ter um número de fiscais suficientes, mas a ideia é consciencializar as pessoas que não devem fazer as coisas, né, sem ter a devida documentação. O vereador do Plano Territorial e Urbanização diz ainda que o município da Matola não está a demolir e prefere usar a palavra corrigir. Não é. Garanto-te que nós não estamos a fazer nenhuma demolição. Se reparou, tudo que nós estamos a fazer são correções. Ali na drenagem da água são correções. Ali no Camatsolo é uma casa construída no meio da estrada, é correção. Nós ainda não demolimos nada. Estamos só a fazer correções. Eu acho que vale a pena a gente viver na correção de que vivermos de uma forma complicada. Porque aquela estrada, se nós não fizermos essas correções, vai ser uma estrada sangrenta. E já é agora, assim como está. Os criadores de gado do distrito de Xangara, na província de Tete, queixam-se do problema de roubo de gado e falta de zonas de pastos e assistência veterinária. O presidente da República promete resolver o problema. Distrito de Xangara, ponto de entrada de Flip News, no fecho da visita presidencial às províncias. Perante esta recepção calorosa, o Presidente da República retribui com este gesto algo que não fazia desde o fim da campanha eleitoral em outubro do ano passado. A província de Tete não é conhecida apenas pelos recursos minerais, mas também é uma grande referência na produção de gado caprino e bovino.
No global, são mais de 318 mil caprinos e cerca de 260 mil bovinos nesta província. E o distrito de Xangara ocupa a primeira posição. E é justamente por reconhecer esse mérito que o chefe de Estado, antes mesmo do comício popular, veio visitar esta exposição pecuária aqui neste local e interagiu, acima de tudo, com os criadores. Gostaríamos também, nós criadores, que houvesse também polícia da pecuária ou da veterinaria para estancar essa onda de roubo. Tá bom, mas eu não queria falar. Também, é tudo que ele falou isso? Mas você tem outra ideia? Tenho para a Sua Excelência. E nós, criadores, temos falta também de uma farmácia distrital. Que é para medir para os nossos animais. Dizer também água, porque não temos chuvoso. Nós sofremos de ataque. Como que fazemos? Veterinária, sobre roubo, deram ideias. Sobre a veterinária, já sabemos, se não há farmácia veterinária, é colocar. E água, como que fazemos? Fazer chover? Nos povoados, devia ter um furo. Mas quando se faz furos, consegue-se água? Por exemplo, no nosso povoado não se apanha água. Então, e agora? Não, pedimos Sua Excelência, como governo, que nos tenha uma intervenção de nos garantir água, porque o tempo chuvoso nos não, eu estou pronto para garantir água. Como que faço então? Se você sabe carregar tanque de água ou ir fazer missa, como que eu faço? Não, será possível fazer tanque. Será possível. Eu visitei lá em Manica, o Chimoio, aquele matador. Eu vou pedir ao governador organizar um dia, vocês irem visitar aquilo para ver como aquilo que é. Ficam de ideia. Depois que falaram com eles, essa coisa de fomento, aumentar muito, mas também haver aquelas técnicas para nascer, chamam inseminação. Já conhecem aquilo, já ouviram falar? Já ouvimos falar, nunca vimos, mas talvez alguns de nós... Já precisam de ser explicado fazer isso para nascer mais, depois como tratar o gado para ficar mais forte, para ter mais carne. E o segundo passo é produzirmos leite. Para além de Xangara, o chefe de Estado vai escalar os distritos de Chiuta, Tsangano e Cidade Tete. Neste último ponto, já na sexta-feira, vai inaugurar um hotel e vai visitar os escritórios da mineradora Vale Moçambique. Filipe Inhosso diz que não interessa saber quem tem razão na tensão político-militar, mas sim o mais importante é que as duas partes deixem as armas para viver em paz. O administrativo de Mazoe, no distrito de Xangara, foi o local escolhido para o contacto com a população na tarde desta terça-feira. A principal mensagem é a manutenção da paz, mas desta vez com uma tônica diferente. Ontem tivemos conflitos entre nós mesmos. Irmãos pegaram a arma contra outro. Agora, ninguém quer saber quem tem razão. Não é o problema. O problema é, deixa lá a sua arma, deixa lá a sua faca, deixa lá o seu machado. Vamos viver juntos. Andamos juntos no mesmo carro, vamos à mesma loja, bebemos no mesmo poço. Isso é que é a paz. Uma paz que tem sido posta em causa de forma sistemática aqui na província de Tete. Basta lembrar que no dia 24 de julho corrente restou-se um confronto entre os homens da Renamo e as tropas de defesa e segurança nacional na zona de Monjo e Moatize. O chefe de Estado não quer que esses atos continuem, pois atrapalham o desenvolvimento numa província que está no centro das atenções dos investidores, devido ao carvão mineral de que tanto dispõe. Neste comício popular anunciou os projetos de produção de energia aqui em Tete, que poderão iniciar dentro dos próximos 5 anos. Há uma Cabora Bassa que se vai chamar Cabora Bassa Norte. Não vai ser muito grande como esse que está. Vai produzir, mas uma boa quantidade de energia. Aqui em Boroma, estamos a pensar também em Lupata. Sobre o roubo do gado que preocupa os criadores, o chefe de Estado chamou o vice-ministro do Interior para anunciar o que será feito nos próximos dias. Primeiro vamos alocar mais força no terreno, com vista a capturarmos os malfeitores, mas também queremos que a população forneça-nos informações exatas para capturarmos os visados. Esta quarta-feira, a comitiva presidencial trabalha no distrito de Chiuta. O governo reunido hoje apreciou a resolução que ratifica o donativo entre o Estado moçambicano e a Associação Internacional de Desenvolvimento IDA, avaliado em 45 milhões de dólares norte-americanos, que se destina ao financiamento do ensino superior. O Conselho de Ministros, nesta sessão, apreciou também a resolução que ratifica o acordo do donativo número DO 5110-MZ, que celebra
um acordo entre o Governo da República de Moçambique e a Associação Internacional de Desenvolvimento, IDA, no dia 2 de junho de 2015, em Maputo, destinado ao financiamento adicional do projeto de ensino superior num valor orçado em 45 milhões de dólares americanos e que se destina ao apoio institucional, a bolsas de estudo e também a melhoria da formação técnico-profissional. O Conselho de Ministros apreciou nesta sessão também o relatório da visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro da República de Moçambique à província de Gaza, ocorrida nos dias 24 a 26 de julho de 2015, aos distritos de Chocua, Chigubo e Guijá. Os objetivos desta visita eram de avaliar o grau de implementação do plano económico e social da província de Gaza, avaliar também os efeitos da seca naquela província, particularmente nos distritos de Chigubo e Guijá, e também participar na terceira cerimónia de encerramento de vários cursos no Instituto Superior Politécnico de Gaza, que graduou 296 estudantes nos cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Zootécnica, Engenharia Hidráulica Agrícola, Água Rural, Contabilidade e Auditoria. Bernardo Mavanga é o novo diretor-geral da Agência de Informação de Moçambique. Mavanga substitui Gustavo Mavi, que ocupou o cargo durante 14 anos. Do Mavanga foi empossado esta terça-feira pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Mavanga foi presidente do Conselho de Administração da TVM, diretor do jornal Notícias e até a data da sua nomeação era assessor jurídico deste jornal. Jornalista e jurista, Bernardo Mavanga diz que o seu desafio é fazer com que a Agência de Informação de Moçambique trabalhe em prol do desenvolvimento do país. Maximizar as suas capacidades de realização do objeto que está definido para a Agência de Informação de Moçambique. Ouviram o Sr. Primeiro-Ministro falar da necessidade de cuidar da questão dos recursos humanos. Carlos Agostinho do Rosário quer que o novo diretor-geral da Agência de Informação de Moçambique forme mais quadros e que o órgão seja uma referência nacional e internacional. Esta rede deverá, por sua vez, produzir conteúdos informativos que permitam a IM tornar-se efetivamente uma das principais referências e fonte privilegiada de informação para a maioria dos meios de comunicação social nacionais e estrangeiros. Na hora da despedida, Gustavo Mavi disse que tudo fez para que a agência crescesse. Estou muito feliz que tenha um sucessor como o Dr. Mavanga, que é um colega de muito tempo juntos. Agência de Informação de Moçambique. E acredito mesmo que ele vai dar continuidade, não ao que eu fiz, mas ao que eu tentei fazer e não consegui. A Agência de Informação de Moçambique é um órgão controlado pelo Estado que produz e vende notícias. Motoristas dos transportes semicoletivos estão insatisfeitos com a Inater na Zambésia pelo facto de estar a pautar por multas no valor de 10 mil meticais os condutores que se fazem a estrada sem a carta de condução do tipo serviços públicos. Estes transportadores na imagem dizem estar a ser alvos de multas no valor de 10 mil meticais pelo facto de se fazerem a estrada sem a carta que os habilita neste sentido. Estes dizem que o Inater tem registrado avarias constantes no equipamento que imprime a carta de condução do tipo serviços públicos. Eu recebo 2,5 mensalmente. Quando é que vou conseguir esse dinheiro para pagar? E eu, se deixar meus filhos, quem vai alimentar? Já tem mais ou menos multa de 35 mil meticais. 40. 45. Sim. Agora por que não vou para seu carro? E ele recebe 2,5. E eu recebo 2,5. Como é que vamos combater a pobreza dessa maneira? E essas multas está a dizer de que por causa de não ter serviço público. Isso quando é que vai sair esse serviço público? Sempre não há sistema, mas nos bancos já há sistema. Que tipo de sistema que está a usar? Parece 11 mil meticais. Meu patrão não responsabiliza. É multa referente ao que mesmo? De licença. Terminava enquanto eu estava na bicha no Mocuba, porque eu carrego sempre na bicha. Eu tenho público.
Só que multa que me passa trânsito não são todos os trânsitos, só é um trânsito que é conhecido que ele é mau na rota, quando está de serviço. Por causa do meu carro é vidro fumado. Agora aqui em Moçambique não há fábrica de carro. Agora a África do Sul fabricou vidro fumado. Como eu consegui raspar para retificar? Afonso Próspero diz que a preocupação levantada pelos transportadores não é legítima, porque estes não querem regularizar as suas cartas. Claro que nós temos tido a nossa máquina de captação avariada, mas como vocês estão a ver, se for logo mais agora de ver que a máquina já está a funcionar, e é como diria, aquilo é como um ser humano, não é? Adoece e depois toma comprimido e fica bom. Nós temos técnico que vem, arranja, depois a máquina está boa, nós continuamos no ritmo normal. Então, o que acontece com os transportadores é uma indisciplina que eles fazem. Lembra, foi no ano passado que eu estive ali na paragem do lixo. Acabei convidado a eles para que pudessem vir tirar carta de serviço público profissional, que eu ia negociar com as escolas, negociei com as escolas e eles aceitaram para diminuir a taxa, só que eles não apareceram. O delegado do Inater na Zambésia diz que a sua instituição vai continuar a fazer o seu trabalho para desencorajar a prática de condução sem habilitação para efeito. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Até já. STV também é desporto. Por ocasião dos 40 anos da independência nacional, a STV leva a cabo uma programação virada à reflexão em torno da efeméride, porque um país sem história é um país sem futuro. Éramos competitivos. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros. A revisão curricular. Formação e carreira. Dentro do ciclo, não se deve chumbar. É preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência? Grande energia. Era o fim do colonialismo. Nós fomos portugueses, nós cantávamos o hino nacional, Heróis do Mar. A governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura. Os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 pessoas normais, quando na Argélia tinham sido cerca de 250. A primeira-dama visitou uma associação de agricultores do setor familiar em Brasília que se dedica à produção de alimentos para combater a subnutrição nas camadas mais vulneráveis. No fim da visita, Isaura News revelou a intenção de implementar a iniciativa em Moçambique. Qualquer semelhança entre este lugar e Moçambique é pura coincidência. Estamos em pleno Estado Federal de Brasília e é este ponto que a primeira-dama da República decidiu visitar na manhã desta terça-feira. A intenção de Isaura News foi de colher a experiência do setor familiar neste ponto deste país, que tem conseguido há alguns anos ser bem-sucedido no que toca à produção de alimentos do setor familiar, que depois é comprado pelo Estado e esse mesmo alimento é preparado para as instituições desfavorecidas, incluindo para combater a problemática da subnutrição nas escolas estatais. Isaura News foi recebida num ambiente rural pela dona Ivone, uma agricultora do setor familiar. Sem intermediários, as duas deram voltas pelas plantações, onde a primeira-dama de Moçambique teve a oportunidade de ter explicações detalhadas sobre a agricultura neste local. Onde é que tem um bocado de produtos? Para vender? Para vender? Sim, eu tenho, a gente tem as feiras.
Nós temos também o programa de aquisição de alimentos aqui do governo, o PAA, que ele compra da gente. A Cesta Verde, né, Anailton? Temos também a Cesta Verde, que é um outro programa do governo, que é o PAPA. Essencialmente, esta associação, denominada Chapadinha, integra 28 agricultores. Surgiu no âmbito do programa Fome Zero, que visa eliminar a desnutrição no Brasil. A associação produz, sem uso de produtos químicos, diversas culturas alimentares e vende para o governo. Este, por sua vez, encaminha os produtos para instituições sociais que confeccionam os alimentos e fazem chegar aos mais desfavorecidos socialmente. Com a iniciativa, cria-se uma cadeia de valor em que o agricultor do setor familiar tem sempre mercado para os seus produtos e as populações carenciadas correm menos risco de morrer de fome. O exemplo impressionou Isaura Nhusse. Muito satisfeita e eu penso que nós aqui podemos colher esta experiência para podermos ver o que podemos fazer para o nosso país. Nós estamos cá para um intercâmbio de experiência e estamos no terreno, no campo. Esta cultura brasileira também assemelha-se em algum momento com a nossa. Nós podemos tirar um bom proveito desta visita. É preciso notar que o governo brasileiro conta com cerca de 36 políticas específicas para a agricultura, voltado para diversos segmentos, quer sejam jovens, mulheres ou outros. As imagens são de Isaac Langa, Cleófas Viagem, a partir de Brasília, para a STV. A primeira-dama Isaura Nhusse e a sua homóloga do Distrito Federal de Brasília encontraram-se na tarde de segunda-feira para trocar experiências e buscar soluções para o desemprego de jovens desfavorecidos. América do Sul e África Austral, Brasil e Moçambique. 2 países, 2 povos falantes da mesma língua, representados aqui por 2 mulheres. A primeira-dama da República de Moçambique, Isaura Nhusse, e a primeira-dama do Distrito Federal de Brasília, Márcia Gonçalves. O encontro acontece na residência oficial do governador do Distrito Federal de Brasília. Os trajes das 2 damas evidenciam as diferenças culturais, mas não ofuscam o interesse comum de lutar por causas sociais. Enquanto uma esbanja simpatia, a outra não poupa na humildade. É nesta troca de carinhos e sutilezas femininas que as 2 mulheres abordam assuntos ligados à formação e empregabilidade de jovens provenientes de famílias pobres. Brasil deu alguns passos importantes e Moçambique não quer ficar atrás. Neste encontro, ficou claro que as 2 prepararam ao pormenor o momento. Uma ofereceu um presente e a outra retribuiu. No fim da reunião privada, as mulheres que acabavam de se conhecer já pareciam amigas de infância. De mãos dadas, marcham para a foto oficial. Primeiro as 2, depois juntam-se os principais membros dos 2 gabinetes. A seguir, os homens são dispensados e ficam só elas. Enfim, é a diplomacia. Moçambique poderá implementar um novo programa de integração de jovens pobres ao mercado de trabalho a partir do próximo ano. A iniciativa é inspirada na experiência brasileira, colhida pela comitiva da primeira-dama, que se encontra de visita ao Brasil. Não se trata de um espetáculo, mas de uma aprendizagem. A comitiva da primeira-dama, que integra técnicos dos Ministérios do Trabalho e da Agricultura, visitou a sede da Rede Nacional de Aprendizagem do Brasil. Com mais de 20 anos de experiência, a rede conseguiu integrar no mercado de trabalho jovens de famílias pobres, vulneráveis ao crime ou em outras condições desfavoráveis. Alguns deles estão nesta sala e outros, cerca de 17 mil, distribuídos em 18 estados brasileiros. Essencialmente, a organização recruta, nas escolas públicas, jovens com idades compreendidas entre os 14 e 22 anos, capacita-os teoricamente e integra nas grandes e médias empresas para obterem a componente prática. Os mais ativos são enquadrados. Sim, primeiramente vivia com a minha mãe, né, uma renda de salário mínimo de R$600, então eu fui contemplado com essa vaga. A partir disso, eu pude ajudar a minha família, né,
com a renda que eu trabalhava aqui, pude crescer e me desenvolver para entrar no mercado de trabalho. O gabinete da primeira-dama apreciou e quer levar a iniciativa a Moçambique. Moçambique também já avançou para regulamentar esta questão dos estágios profissionalizantes, que permite que o jovem possa ir adquirindo experiência, porque, como viu, um dos grandes desafios era aquele da barreira dos 5 anos de experiência, que com este tipo de iniciativa acaba-se eliminando, porque o jovem tem a oportunidade de, enquanto está no processo de formação, ir aprendendo também a fazer as coisas, e quando chega o momento de poder ingressar para o mercado de emprego, já tem alguma bagagem que lhe permite ser elemento priorizado, não é, naquilo que diz respeito ao ingresso nas instituições. Dão mais primazia, por exemplo, às senhoras, portanto, neste caso seremos a falar de jovens, portanto nós poderíamos aproveitar tanto este conhecimento do Brasil para poder implementar ao nível de Moçambique. Acreditamos que podemos trabalhar em conjunto em prol da promoção do emprego jovem e redução da taxa de desemprego juvenil. O projeto Jovem Aprendiz já foi implementado em alguns países da América do Sul, mas nunca saiu do continente. Os promotores entendem, contudo, que pode funcionar para Moçambique. Quando nós iniciamos, é sempre um processo de desenvolvimento. E nós acreditamos que o desenvolvimento alcançado aqui, ele pode ser também alcançado em outras unidades mundiais, em outros países mundiais. E talvez Moçambique seja o país onde nós temos o maior desejo de fazê-lo. Caso não haja adversidades, o projeto poderá se concretizar no próximo ano, abarcando, numa primeira fase, 40 jovens. Iniciou esta terça-feira em Quelimane a audiência de 12 réus acusados de envolvimento na vandalização do Centro de Tratamento de Cólera, que teve lugar no passado dia 19 de abril. O Tribunal Judicial da cidade de Quelimane iniciou esta terça-feira com o julgamento de 12 réus acusados de envolvimento no caso de vandalização do Centro de Tratamento de Cólera, ocorrido no passado dia 19 de abril. A vandalização ocorreu depois de onda de boato que dava a indicação que uma mulher teria sido retirada de órgãos humanos pelos médicos em serviço naquele dia. Na sequência, populares amotinaram-se de fronte e começaram a vandalizar o Centro de Tratamento de Cólera. Na altura, doentes que estavam em tratamento foram obrigados a fugir deste local e a situação abrandou com a presença da Força de Intervenção Rápida. O Ministério Público entende que estes réus são os principais autores da onda de desinformação e que foram encontrados a saquear bens, criando prejuízos avultados ao Estado. Também constitui verdade que todos os coarguidos foram vistos do local do tumulto em causa e filmados no decurso dos fatos. Alguns foram surpreendidos de forma flagrante pelos agentes da polícia no local dos tumultos, de onde fugiram para escapar à ação da justiça. A participação na vandalização, saque de bens e a simples presença, sublinhamos, a simples presença dos arguidos no local do ajuntamento popular com tumultos perturbando a ordem pública advém a responsabilidade por infração contra a ordem e tranquilidade públicas. Se vislumbram como agravantes para a responsabilidade criminal dos réus as circunstâncias 10ª, 17ª, 18ª, 20ª, todos os artigos 34 do Código Penal. Atenuam a responsabilidade criminal dos réus as circunstâncias 9ª e 23ª, ambas do artigo 39 do Código Penal. Dos réus destaca-se uma mulher e um funcionário do tribunal. A juíza do caso, Ivandra Maús, deverá nos próximos dias concluir as audiências e pronunciar-se quanto à sentença. Está instalada uma crise na área da indústria hoteleira e restauração em Nacala Velha, com a conclusão das obras da construção da terminal de carvão pela multinacional brasileira Vale Moçambique, uma vez que os mais de 5 mil trabalhadores internacionais e estrangeiros que estavam a executar aquele complexo portuário, regressaram às suas regiões de origem.
O fim das obras da implantação do primeiro terminal de carvão a nível do país, no distrito de Nacala Velha e Nampula, e, consequentemente, o regresso para as regiões de origem dos mais de 5.000 trabalhadores que estavam a assegurar a execução daquele complexo portuário, deixam uma crise sem precedente para os empresários de diferentes nacionalidades que decidiram deixar tudo nos seus países para investir na área da indústria hoteleira e de restauração naquele ponto do país. Aliás, diariamente há trabalhadores que entram no mundo de desemprego naquela região do país, na sequência da crise em vários empreendimentos, viram-se obrigados a fechar as suas portas. Os projetos que realmente existem não estão a dar andamento, volto a dizer, não sei o porquê, e, portanto, se esses projetos não existem, obviamente também não há clientes, porque este conceito é um bocado mais direcionado para o investidor e não para o turismo, não é? E, portanto, neste momento temos uma ocupação só de 2 casas. Das quantas? 25. Tive que tomar um partido que foi de suspender alguns colaboradores e o resto, mesmo da minha parte, também tenho feito o máximo possível para não fazer gastos. Está muito parado. Acho que a maioria dos investidores, com a situação política que se encontra neste momento no país, tem receios de investir, porque acho que Sua Excelência, o nosso Presidente e o Sr. Djacama, acho que deviam sentar e de uma vez resolver a situação para o povo poder viver com esperança e uma vida melhor. As obras acabaram no Porto e o movimento que havia de pessoas baixou muito e agora é só esperar que novos projetos venham. Os nossos entrevistados dizem que se a crise prevalecer por mais tempo, não restará outra saída senão fechar as portas e avançar para outros pontos para fazer face à crise. Se assim continuar, eu penso, pelo que eu tenho visto, já algumas pessoas a desistir. E poderão outras desistir, o que é muita pena, porque depois isto é uma bola de neve, não é? Ou seja, nós vivemos todos de um conjunto de investimentos, não é? E se começam a sair todos, os poucos também não sei como é que vão sobreviver. Eu falo por mim, que eu estou dependente desses projetos. Portanto, se não existirem, não tenho clientes, também terei que fechar. Tivemos que reduzir muito e agora vamos continuar porque de momento não temos aumento de clientes, não temos nada, então temos muito pessoal e pouco trabalho. Então, infelizmente, vamos ter que fazer mais reduções. Refere que o ramo da indústria hoteleira e de restauração foi uma das apostas dos empresários que nos últimos tempos escalaram os distritos vizinhos de Nacala Velha e Nacala Porto, que fazem parte da Zona Econômica Especial de Nacala. Para Daniel Chapo, administrador de Nacala Velha, a crise que se registra atualmente na área da indústria hoteleira e restauração tem dias contados, com início ainda este ano do processo de operação da terminal de carvão local. Prevê-se que trabalhadores diretos vão rondar entre 700 a 900 trabalhadores e depois, portanto, teremos também empresas contratadas, subcontratadas para manutenção e outros serviços que vão ser prestados ao Porto, que vão rondar entre 1.000 a 1.200 pessoas. Estamos a falar para cerca de 2.000 a 2.500 pessoas. A diferença é que aqueles que estiveram na fase de implantação vinham com contratos por tempo determinado, que era 2 anos, 2012 e 2014, período em que durou a obra, e agora as pessoas vêm já com contratos por tempo indeterminado e seguramente que vão trazer as suas famílias, estou a falar de esposas, filhos. E também na fase de implantação as pessoas viviam nos hotéis, condomínios de pequena dimensão, porque sabiam muito bem que não iam trazer famílias, mas agora já precisamos de condomínios com casas tipo 2, tipo 3, porque as pessoas que vão aparecer na fase de operação aparecem com as respectivas famílias. Portanto, a dinâmica econômica do distrito de Nacala Velha vai voltar a crescer, e de certeza absoluta que, à semelhança do que aconteceu na fase de implantação, as populações do distrito também ganham, não só com emprego direto ao nível da operação do Porto, mas também com a prestação de serviços a estas pessoas que vêm cá. Mas temos certeza absoluta que a dinâmica econômica de Nacala Velha vai voltar a estabilizar-se e ela vai voltar a estabilizar-se de forma definitiva. Porque a diferença entre a implantação e a operação é que a equipa da implantação vinha por tempo determinado, 2 anos.
Mas já a equipa de operação, ela vem aqui definitivamente. Por isso que, para além dos trabalhadores, por detrás desses trabalhadores, vêm as suas respectivas famílias, esposa, filhos, outros dependentes. Entretanto, os residentes do distrito de Nacala Velha aguardam com muita expectativa o início do processo da operação de terminal de carvão e propõem às autoridades portuárias a priorizar jovens locais nas vagas de emprego. O movimento é muito baixo e a procura de emprego no distrito é maior. A razão que leva a isto é que de lá para cá, como muito bem disse, vinha muita gente dos outros locais para o distrito e alguns acabaram ficando. Então isto cria esta procura de emprego em maior número de jovens. Mas qual a expectativa vossa com o início da operação no Porto de Nacala Velha? A expectativa é sempre aquela de esperar algo melhor. E nós queremos acreditar que nessa altura, enquanto o Porto estiver operacional, de certeza que há de se arranjar oportunidades para, principalmente jovens. Existem alguns jovens que estão sendo formados em algumas empresas. Por exemplo, temos aqui a OAS, temos aqui a Vale. Esses estão formando ainda alguns jovens para estar disponível em fazer o algo nos seus trabalhos. Sim, então acredita que muitos jovens naquela velha vão conseguir emprego? Claro, através da formação que está sendo acatado. O distrito está mesmo numa via avançada. Mas a expectativa dos jovens naquela velha qual é? A expectativa também é boa, tendo em vista também as formações que as empresas têm proporcionado, né? Um dos exemplos que é a Vale, né? Promovendo a educação, o ensinamento, né? Está a desenvolver, está a encaminhar bem. E se haver alguma oportunidade de afetar os jovens de Nacala Velha, é normal afetar para que a Nacala Velha desenvolve normalmente. Sim, sim. Então, os jovens de Nacala Velha estão preparados para... Os jovens de Nacala Velha estão preparados e quando começou a implementação do porto de Nacala Velha, os jovens também estavam enquadrados em algumas áreas dos projetos. Pelo menos 4 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas num ataque terrorista levado a cabo ontem por terroristas com uniforme militar. O ataque começou na madrugada de ontem na localidade de Dinagar, no estado ocidental de Pujam, com tiros contra um autocarro e um ataque posterior a uma esquadra da polícia, onde os terroristas se barricaram, segundo testemunhas e fontes oficiais. Um civil e 3 policiais morreram e 7 pessoas ficaram feridas no ataque. As forças de segurança encontraram também 5 bombas de fabrico caseiro instaladas num troço dos carris ferroviários do mesmo estado, que faz fronteira com o Paquistão. Uma estreia absoluta. Um presidente norte-americano discursou esta terça-feira pela primeira vez na sede da União Africana. Barack Obama exortou os líderes africanos a acabarem com a corrupção, mas também elogiou os africanos por terem conquistado respeito pelos seus direitos no mundo. Aplausos imparáveis de mais de 50 líderes de Estados africanos para Barack Obama. Todos estavam honrados por presenciar o grande momento histórico. O primeiro discurso de um presidente norte-americano na sede da União Africana. A sala Nelson Mandela, na sede da União Africana em Addis Abeba, Etiópia, foi o palco que acolheu o grande momento que Obama aproveitou para exortar os africanos a acabarem com o cancro de corrupção. A corrupção existe em todo o mundo, mas em África a corrupção retira milhões de dólares das economias, dinheiro que poderia ser utilizado para criar emprego, construir hospitais e escolas. Os africanos podem acabar com a corrupção nos respectivos países. Obama, que era aplaudido a cada ideia de seu discurso, também frisou que os ingredientes de uma verdadeira democracia são eleições livres e justas, liberdade de expressão e de imprensa e liberdade de reunião. Depois da crítica,
seguiu-se elogio aos africanos. O povo africano está de parabéns porque lutou pela sua independência e perseverou em ensinar ao mundo que todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito, independentemente da sua raça ou proveniência. O presidente norte-americano também aproveitou o grande momento para pedir que o mundo respeite os africanos. Para Obama, chegou a hora do mundo abandonar os velhos estereótipos de uma África sempre ligada à pobreza e aos conflitos. Segurança e direitos humanos foram outras matérias que Barack Obama também abordou no seu último dia de visita à Etiópia. Para o presidente dos Estados Unidos da América, a Etiópia, apesar do crescimento, ainda tem muito trabalho pela frente. A viagem marca a primeira visita de um presidente norte-americano em atividade à Etiópia, país que vive hoje um crescimento econômico assinalável depois de ser conhecido, num passado recente, pela fome e miséria. Ao final do dia desta segunda-feira, Obama participou de uma reunião com líderes africanos sobre a crise no Sudão do Sul e disse esperar que a discussão ajude a trazer a paz que as pessoas do Sudão do Sul precisam desesperadamente. As condições no terreno estão a ficar muito, muito piores, declarou Obama. Apesar do progresso na Etiópia, há grandes preocupações em relação às liberdades políticas no país, cujo partido no governo ganhou, em maio, todos os assentos do Parlamento. Obama afirmou que foi claro nas suas posições face aos líderes africanos acerca da necessidade de permitir que os opositores políticos atuem livremente. Defendeu ainda a sua decisão de viajar para a Etiópia, comparando a relação dos Estados Unidos da América com a China, outro país problemático em relação aos direitos humanos. Obama chegou à Etiópia no final de domingo, após uma viagem ao Quênia, terra natal do seu pai. Alberto Simango Júnior, candidato a presidente da Federação Moçambicana de Futebol, disse esta terça-feira em Cabo Delgado que, entre os candidatos, é o único que conhece o futebol nacional e pediu aos futebolistas daquela província para escolherem o seu manifesto. Na caça ao voto para a presidência da Federação Moçambicana de Futebol, o candidato Alberto Simango Júnior escalou a província de Cabo Delgado, reuniu-se com a família de futebol desta província. Após ser apresentado por Neves Correia, que consta da sua lista de candidatura, Simango Júnior abriu as páginas do seu manifesto e falou de várias linhas que nortearão as suas ações caso seja eleito. Tenho a felicidade de ser o único candidato de futebol. Os restantes não são de futebol. Eu falo com conhecimento de causa. Sei qual é o sofrimento que um clube tem para jogar. Vamos fazer aquilo que todos fazem. A associação dos taxeiros, quando se reúne, escolhe um dos taxeiros, não é isso? Um que tenha um táxi, não é assim? A associação dos médicos escolhe um médico. Conheço o futebol no meu país. Só quero que os clubes e as associações provinciais me deem a oportunidade para lhes provar que podemos fazer melhor. Após acompanhar o manifesto, os participantes do encontro encorajaram Alberto Simango Júnior a seguir em frente. Eu, como representante da Associação Desportiva de Pemba, temos a maior confiança naquilo que o senhor tem vindo a fazer na Liga Moçambicana de Futebol. Revolucionou a Liga Moçambicana de Futebol. Quando ganhar, e já ganhou, e tenho essa certeza, influenciar a nossa província através da Associação Provincial de Futebol, a experiência que tem como na Liga, para termos transporte e vamos ter muita vantagem, muitos clubes a praticar ou apresentar no provincial. O senhor é o dono do futebol, felizmente. É o dono do futebol. Quando o senhor Correia fez a apresentação, disse que era difícil fazer a apresentação do senhor Simango, mas eu discordo. Quem não conhece é quem não quer. Na região norte, refira-se, Alberto Simango Júnior já caçou o voto das províncias do Niassa e Nampula e tornou-se no segundo a escalar Cabo Delgado, depois de Manuel Changa. O ex-técnico do Desportivo de Nacala diz que jamais voltará a treinar equipas de Nacala. Esta é uma notícia para acompanhar logo após o intervalo. Até já.